Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Café com Visão. Me conta o que Deus falou com você na segunda-feira passada. Sabe, eu recebi alguns testemunhos de irmãos dizendo, pastor, tá faltando algumas coisas dentro de mim, o que eu faço? Lembra daquela história que às vezes eu conto de um cantor famoso que ele cantava e o pessoal gritava, bis, repete, de novo. Ele achava que ele era o máximo porque queriam ouvir novamente aquela música. Até que ele percebeu uma mulher falando lá, não, você está errando na mesma nota. Você tem o sentimento que você está dando volta em círculo? Ou o seu sentimento que você tem que é como uma espiral? Você está avançando e crescendo. Se você percebe que você está andando em círculo, como que eu percebo se eu estou andando em círculo? Os problemas que você tem são os mesmos o último ano inteiro? Financeiro, emocional, casamento, filho, ministério, vida financeira, que se são os mesmos, é porque está faltando realidades dentro de você que está impedindo você de ver uma espiral, uma crescente. Aí você fica só andando em círculo. Pastor, o que eu faço então quando eu tenho luz, quando eu reconheço? Só para vocês terem ideia, tudo que Deus faz começa pequeno e vai crescendo de uma forma indefinida, porque Deus é um Deus bondoso, gracioso. Eu já compartilhei muito sobre os pequenos começos. Tudo começa pequeno e vai se desenvolvendo conforme você vai avançando, crescendo, respondendo, tendo percepções. O meu propósito aqui no Café com Visão é para que você possa crescer e avançar. Quando nós lemos ali o livro, a história de José, a gente percebe que o que ele se tornou, o que entrou, as realidades que entraram dentro dele ao longo da vida dele, foram em lugares e contextos que ele viveu e ele passou e ele se permitiu que realidades entrassem dentro dele. Vou dar um exemplo para você. Quando eu fiz seminário para ser pastor, eu sempre pedi para Deus o dom da fé. Eu tive uma matéria sobre os dons espirituais, falei, Deus, eu preciso do dom da fé. E de repente eu me tornei um líder de célula num lugar difícil demais. E eu falei, Deus, eu preciso de fé. E Deus me disse, não, eu trouxe você aqui para produzir no seu coração o dom da fé. E hoje eu percebo que muitas coisas que eu vivo, que eu toco, que eu acesso, foi por conta de 15 anos atrás, quando era um líder de célula. Sabe quando você faz uma prova e você estuda ali e aí caem as perguntas? De repente cai uma pergunta que você não estudou. Naquela você vai bombar. Por isso é muito importante que você entenda e perceba quando você está passando por uma prova, que aí você sabe o que estudar. Você acabou de virar pai. Então, você vai passar por testes como pai. Eu sou pai de um adolescente e de uma criança. Então, eu preciso estudar porque eu vou ser testado como pai de um adolescente. Eu sou pastor de uma grande igreja, então eu preciso estudar como é ser pastor de uma grande igreja. Eu estou casado ali, 18 anos, então eu tenho que estudar como que é ser casado, porque tudo que está envolvido vai crescendo, e você tem que crescer junto com esse crescimento. Então quando você vê ali o que José se tornou, olha o que diz em Gênesis 41, 39. Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu serás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Aqui tem uma posição de relevância, mas você percebe que tem duas coisas aqui, não há ninguém tão entendido. Então presta atenção, alguém para ser técnico de futebol, ele tem que entender de futebol, do que ele vai lidar com o jogador de futebol. Alguém para liderar pessoas tem que entender sobre pessoas. Alguém para ter um bom casamento tem que entender sobre casamento. Então você percebe que ele se tornou um governador, uma pessoa de relevância. Então, do lugar que ele estava para trás, ele tinha sabedoria e entendimento. Por isso houve o quê? Houve êxito. Então, quando você tem impressões que você não sabe, não tem entendimento daquilo que você está fazendo, você está em perigo. Imagine colocar alguém para ser prefeito de uma cidade e ele nunca cuidou de ninguém. Imagine colocar alguém para ser um pastor que nunca foi um líder de célula.
Imagina colocar alguém para dar aula na faculdade que ele nunca compartilhou nem para 10 pessoas. É uma tragédia. Então, o seu êxito na relevância está em você entender aquilo que você faz. Quando você entende o que você faz, você tem sabedoria para aplicar aquilo que você faz. Então, você percebe que no primeiro ponto aqui, sobre visão, você precisa ser construído por dentro para que aquilo que você está fazendo seja permanente e você possa manter isso na sua vida. Então você percebe os cenários que José passou, a circunstância que José passou, algo entrou dentro dele. E o que foi entrando dentro dele de valores, de princípio, de visão, foi construindo ele por dentro. Mas olhando assim, ele estava ali numa cisterna, olhando ali, estava numa cadeia, olhando ali, foi acusado de algo que ele não fez, olhando, foi desprezado, vendido como escravo. Então, às vezes, você olha para uma semente, você pode até desprezar, porque você não está enxergando o fruto. Mas você precisa ter convicção do que aquilo que você está vivendo, algo está sendo construído dentro de você. Foi o que eu falei há 3 segundas-feiras para trás. Há um sofrimento, há uma dor. Nesse momento, o diabo traz uma proposta de um atalho. Vou mudar de cela, mudar de igreja, mudar de cidade, por conta do sofrimento. Você tem que ter sensibilidade de perceber se aquele sofrimento não está sendo um canal para te construir segundo aquilo que Deus tem para você no futuro. Se você não tiver esse discernimento, você vai pegar o atalho. 10 anos depois, você vai passar por tribulações. Eu fui ministrar uma vez numa igreja e um jovem me procurou e falou: pastor, te assisto na internet e eu preciso de ajuda. Eu falei: o que foi? Olha o que ele falou: pastor, eu sou casado há 3 anos e minha mulher foi embora de casa. Eu falei: puxa, por que ela foi embora de casa? Eu falei: foi o diabo? Ele falou: pastor, no começo eu achei que era, mas hoje eu conversei com ela um tempo atrás e fiz algumas perguntas para ela. Pastor, eu peguei atalhos como homem, fugi da dor, fugi do processo, fugi de pessoas desconfortáveis, só quis andar porque me dava prazer. E a minha esposa, ela foi olhando, observando isso, e eu comecei a perceber que eu fui perdendo a consistência de homem de Deus. Eu comecei a lidar com crise, o tempo foi passando no casamento, as lutas, eu comecei a perceber que eu não tinha realidades, porque os 3 anos de casamento eu fui vivendo como solteiro. Eu falei: meu Deus do céu, quantas pessoas vivem assim em áreas diferentes da vida? Cuidado, é como Ló, ele escolheu as Campinas. Nossa, tá tudo verdinho aqui, aparentemente parecia que estava tudo maravilhoso. Mas a Bíblia diz que o que importa é como você termina, não como você começa. Por isso, cuidado, que às vezes nos piores dias da sua vida de dor, há um teste por trás. E por trás de todo teste, há um desejo de Deus como seu Pai, de te aprovar e colocar você em lugares que você possa desfrutar de abundância de Deus. Que o Senhor possa te abençoar profundamente, ricamente, e que você possa abrir os olhos do seu coração para que você possa ter percepção e cair em si antes que você quebre a cara. Há uma visão sendo construída dentro de você. Vivemos uma geração de homens e mulheres carentes de realidades e de uma visão clara. O Senhor te abençoe poderosamente. Não se esqueça, você é sim alvo do amor de Deus. Deus te abençoe e até a próxima segunda-feira.